Dando continuidade às nossas análises sobre os pontos e elementos teóricos fundamentais para a elaboração de um bom projeto de pesquisa, de um bom artigo científico, havíamos considerado a simplicidade, a sugestividade e o contexto informativo empregado nos títulos e no próprio tema da pesquisa, bem como as características fundamentais que qualificam um bom problema da pesquisa. E, por sua vez, eu trago mais um exemplo para os senhores e as senhoras. Se nós considerarmos um assunto amplo, oncologia, deste assunto nós temos um tema, células-tronco. E deste tema nós formulamos uma questão chamada problema. Por exemplo, qual é o papel das células-tronco tumorais no microambiente de um tumor? Então perceba, eu uno um assunto chamado oncologia, que é uma área ampla. Desta área eu tenho um tema delimitado, células-tronco. E destas células-tronco me vem uma curiosidade que ainda não foi investigada, a partir de uma análise preliminar abrangente da literatura, para que eu não corra o risco de pesquisar o que já foi pesquisado. E essa curiosidade, esta pergunta insolúvel ainda, é qual é o papel destas células-tronco, chamadas tumorais, dentro de um ambiente ou microambiente de um tumor. Então, são estes exemplos que podem inspirar você, caro aluno, a conduzir a sua elaboração do projeto de pesquisa. Bom, além das características do problema da pesquisa, também é importante que esse problema tenha possíveis respostas. Esta pergunta formulada, ela deve ser passível de respostas. E estas respostas são chamadas hipóteses. Hipóteses nada mais são do que suposições colocadas como possíveis respostas, provisórias ainda, para o problema que você confeccionou. E elas são provisórias porque poderão ser tanto confirmadas, que é o que eu falo, uma resposta positiva, ou elas podem ser refutadas, isto é, o seu projeto de pesquisa tem um problema com uma resposta negativa, isto é, você refutou as respostas plausíveis para aquele problema. O mesmo problema pode ter múltiplas respostas, sem sombra de dúvidas. Muitas hipóteses podem ser levantadas para responder àquele problema de pesquisa. Evidentemente que uma delas ou nenhuma delas serão apresentadas ao final. Caberá, sem sombra de dúvidas, o objetivo do seu estudo, do seu projeto, fazer a primeira segregação do que poderá ou não ser confirmado ou refutado. Então, as características das nossas hipóteses, das hipóteses constantes ali do projeto de pesquisa, é que elas devem ter uma característica, consistência lógica, isto é, o enunciado ele não pode ter contradição, ele deve ser compatível diretamente com o corpo de conhecimentos científicos. Também é importante que essas hipóteses sejam verificáveis, isto é, a partir de experimentos, né, os elementos metodológicos que serão empregados, a partir destes eu possa obter resultados, tanto que confirmem quanto neguem aquelas minhas hipóteses. Também as hipóteses devem ser simples, sem parcimoniosas, isto é, elas devem estar concatenadas com o problema. O problema é este, a resposta é essa, ou pode ser uma outra. Também elas devem ser relevantes, isto é, elas devem ter o poder preditivo e ou explicativo para aquele problema que foi levantado. Afinal de contas, você não vai levantar uma hipótese que não tenha nenhuma associação ou correlação com o seu problema pesquisado. Também
é importante que estas hipóteses tenham sustentação teórica, isto é, a partir daquela análise abrangente preliminar que você fez, você tem o mínimo conhecimento necessário para sugerir possíveis respostas, baseadas na literatura. E elas devem também ser específicas, devem indicar as operações e previsões a que elas devem ser expostas. Sem sombra de dúvidas, utilizando estas características, as hipóteses não vão te conduzir a caminhos insolúveis no projeto de pesquisa. Por sua vez, elas devem ter plausibilidade e clareza, isto é, propor algo admissível e que o enunciado possibilite o entendimento daquele indivíduo não técnico. Mas elas devem ter potencial profundidade, originalidade e fertilidade, isto é, elas devem especificar mecanismos que, por sua vez, obedeçam níveis de aprofundamento da realidade, isto é, favorecer o máximo número de deduções dentro da pesquisa e expressar uma solução nova, original para o problema. Isso tem uma certa associação com aqueles múltiplos estudos que nos deparamos na literatura que nos parecem todos iguais. Mas nas características impressas dentro dos trabalhos, nós percebemos suas diferenças. Às vezes, um mesmo trabalho publicado, ele pode ter um título muito parecido com um segundo trabalho, que por sua vez, em uma visão crua, nós possamos julgar, são pesquisas iguais, pesquisaram a mesma coisa, mas quando olha a conclusão, tiveram conclusões diferentes. Como é possível? Então veja que os autores daquelas duas pesquisas, aqui apresentadas, eles podem ter utilizado raciocínios, hipóteses diferentes que possam acessar com profundidade e originalidade um problema em comum. E como formular as hipóteses se as características destas parecem tão complexas, tão difíceis? A formulação de hipóteses pode se utilizar de algumas fontes e alguns parâmetros curiosos. Inicialmente, a observação. A observação de outros estudos, de outras pesquisas, de outras ideias, de pressupostos disponíveis na literatura científica, de teorias, por sua vez, e também da sua própria intuição. Veja, se você tem uma curiosidade, é possível que você também tenha automaticamente uma possível resposta para aquela curiosidade, para aquela questão. Então, se utilize da intuição. Se aplicarmos no contexto do exemplo anterior, das células tronco dentro de um microambiente tumoral, poderemos, mesmo que ainda não investigado, podemos sugerir por intuição que estas células tronco tumorais, elas possam prejudicar a qualidade de vida do paciente, favorecendo o crescimento tumoral. Mas como eu cheguei nessa premissa, nesta possível resposta? Bom, eu cheguei neste ponto porque eu fiz observações anteriores, pesquisei comportamentos de outros componentes do microambiente tumoral, que não apenas células-tronco, e propus esta possível resposta, esta hipótese, que será, por sua vez, confirmada ou refutada com a análise objetiva que eu irei empregar a esta pergunta. Por sua vez, além do problema e das hipóteses, das respostas possíveis a este problema, é importante também justificarmos o porquê de se fazer tal pesquisa. E a justificativa, sem sombra de dúvidas, é um dos elementos mais importantes de um projeto. Esta justificativa consiste em convencer quem quer que faça uso do projeto, quem quer que acesse o projeto, sobre a relevância, a importância daquele problema, daquele tema, daquela investigação. Especialmente quando este projeto
está no âmbito das ciências da saúde ou ciências sociais com captação de recursos. Então é importante que o pesquisador se utilize de uma boa justificativa a fim de captar recursos financeiros desses órgãos e agências de fomento à pesquisa. Neste ponto, você, eu, o pesquisador, deve reunir e puxar todos os argumentos favoráveis para executar tal pesquisa, mesmo que ela seja caríssima, ou mesmo que ela seja muito simples. Por que se fazer a pesquisa? Qual é o ganho prático com esta pesquisa? Qual é a relevância para a sociedade? Na justificativa, é importante que o pesquisador não a confunda com os objetivos específicos da pesquisa. Há um tópico exclusivo para eles. A justificativa, ela apresenta uma relação estreita e direta com o problema daquela pesquisa. É uma pergunta, o problema, que merece atenção, merece resposta. E esse merecimento você vai descrever no tópico de justificativa. É lá que você explica de onde se originou a ideia do trabalho. Foi a partir de uma leitura de um assunto e você percebeu que nesse assunto havia uma lacuna ainda não explorada no âmbito científico. Você analisa o estado da arte, isto é, o que nós dispomos sobre o assunto. Falta alguma coisa a acrescentar? O que é tão importante a ser investigado? Por que precisamos gastar energia e recursos para fazer esta pesquisa? Se explica o que se pretende conquistar também nesta pesquisa. É aqui que as agências de fomento recebem as suas contrapartidas. Isto é, no âmbito das ciências farmacêuticas, nas análises de produtos naturais que possam, por sua vez, conduzir à formulação de novos medicamentos, na justificativa se explica os ganhos de se investigar esses produtos naturais, seja ganhos financeiros, quanto também, e mais importante ainda, os ganhos em saúde a partir daquela análise, daquela investigação científica. Por sua vez, há também o tópico destinado aos objetivos, e ele se subdivide em dois tipos. O objetivo geral, que se relaciona diretamente ao projeto da pesquisa, melhor dizendo, ao problema da pesquisa, e ele consiste em dizer para que aquela investigação será conduzida. Tá? Para elaborar o objetivo, utiliza-se verbos no infinitivo, discutir, proporcionar, verificar, contribuir e assim sucessivamente. Por sua vez, há um subtópico nestes objetivos chamados objetivos específicos, e eles derivam diretamente das hipóteses, das suas possíveis respostas. Então, para cada hipótese, há um objetivo específico a ser conduzido pelo investigador. E eles devem ser apresentados também de forma clara e compor um conjunto, não faltando determinação e delimitação para cada um deles. Objetivos vagos ou amplos demais, imprecisos, eles tendem apenas a ensejar um juízo muito distorcido do que se pretende pesquisar. Isto é, a pesquisa, no campo de objetivos, ela vai apresentar uma falta de objetividade. E não é isso que nós queremos no nosso projeto de pesquisa. Queridos, aqui finalizamos estes elementos teóricos e eu peço a sua atenção para o material disponível na plataforma, a fim de que você complemente o seu aprendizado. Destaco, os elementos teóricos, eles são fundamentais para qualificar o seu projeto de pesquisa, especialmente para o leitor que irá acessá-lo, tanto na forma ainda de projeto, quanto na forma de pesquisa concluída. Nos vemos na próxima aula. Até lá!